A paz do Senhor a todos vocês. Iremos agora a mais uma porção da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Gênesis, capítulo por capítulo, e nessa sequência estaremos falando sobre as particularidades após o dilúvio, depois que Noé e sua família e os animais deixaram o interior da arca e passaram a ter uma vida normal. Queridos e diletos irmãos, na vez passada, no capítulo 7, 1 ao 24, nós falamos sobre a proteção de Deus no percurso do dilúvio. Você lembra disso? Onde nós falamos sobre os ocupantes da arca, Noé, sua família, os animais, e falamos sobre a provação dentro da arca, dado a uma história inédita que ocorrera na vida de Noé. Pois bem, no capítulo 8, versículos 1 a 10, 32, nós vamos aqui em uma visão panorâmica falarmos sobre as particularidades após o dilúvio. E eu peço que você possa chamar outras pessoas para acompanhar esta ministração, que é de muita importância para, principalmente, aquelas pessoas que pouco leem a Bíblia de uma forma mais devocional. E eu creio que esta palavra ela será de muita valia para a sua vida. Por isso, não deixe de dar um joia, fazer um comentário, uma pergunta, marcar sua presença e Deus vai lhe abençoar. Muito bem. No capítulo 8, queridos, nós temos aqui a segurança de Noé, a busca de Noé, a vitória de Noé, a convocação de Noé e o sacrifício de Noé. No capítulo 9, 1 ao 17, nós temos o sinal de Noé, um sinal vindo da parte de Deus. Nós temos a vergonha de Noé e os filhos de Noé. E como eu falei, nós aqui iremos fazer uma análise panorâmica, algo rápido, é uma recapitularização da história que Deus escreveu na vida deste homem. E quem sabe Deus, nesta tarde de domingo, está escrevendo a sua história. E você ainda não compreendeu o mover e o trabalhar de Deus na sua vida. Pois bem, queridos, no capítulo 8, versículo de 1 ao 5, nós temos aqui a segurança de Noé. O texto diz: lembrou-se Deus de Noé. Versículo: então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca.
E enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Tudo acontece quando Deus atenta para a situação do seu povo, dos seus filhos, dos seus servos. E no texto em pauta, nós temos aqui a manifestação da segurança divina sobre família e animais, porque Deus estava atento às suas criaturas, lhes dando segurança, proteção, e isso foi maravilhoso para Noé. Nos versículos 6 ao 12, nós temos a busca de Noé, a tentativa mal sucedida através do corvo. Você lembra que enquanto as águas estavam permeando a face da terra, Noé começou algumas tentativas por terra seca. A provação, evidentemente, no seu coração e na sua família eram grandes, pois estavam acima, estavam sobre águas, algo inédito em suas vidas. E, evidentemente, o lado humano começa a pender, e ele começa, portanto, algumas tentativas, algumas buscas por terra, e usando, portanto, o corvo que estava, evidentemente, ali na arca. E aqui nós temos, no capítulo 8, versículo 6 ao 7, ele não encontra terra seca. Tem hora na vida da gente que nós queremos buscar o socorro aos nossos próprios olhos e não vemos nada por onde correr, por onde conseguir determinada vitória na vida da gente. Porque quando você olha lá para fora, é um mar de tribulação, um mar revolto. E o que acontece? O que aconteceu com Noé, essa tentativa dele mal sucedida, porque ele não encontra a terra seca. Versículo 6, a Bíblia diz: passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba, né? A tentativa bem sucedida. Com o corvo ele não teve resultado, mas com a pomba, diz aqui a palavra de Deus, essa tentativa foi bem sucedida através da pomba. Versículos 8 ao 12. Após uma tentativa anterior, a pomba encontra a terra seca e retorna com a folha nova de oliveira em seu bico. Vamos aqui, portanto, meus amados, ao versículo 8, que diz assim: glória a Deus. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. Mas, enfim, o texto diz o seguinte: e ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Isso fala das tentativas do homem procurando compreender os desígnios de Deus, procurando vitórias, mas fora do tempo. Temos que ter paciência na vida da gente, esperar o momento certo em que Deus trabalha as nossas vidas. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Glória a Deus.
Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias de novo, soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. Tudo dentro do seu tempo, tudo dentro do tempo de Deus, e as coisas fluem na vida da gente. Então nós temos aqui a busca de Noé, uma busca mal sucedida através do corvo, mas uma segunda busca bem sucedida através de uma pomba. E a pomba nas escrituras, ela é uma simbologia do Espírito Santo. O corvo é diferente. O corvo tem uma imagem mais macabra, não exatamente na história bíblica, mas na cultura. Quando você vê um corvo de noite, qualquer hora, etc., é uma coisa mal representativa. Mas ele, usando deste animal, não foi bem sucedido. Mas quando usou a pomba encontrou na segunda tentativa terra seca e não voltou mais. Ela estava dizendo para Noé que Deus estava cuidando, a hora da vitória estava chegando e que a arca logo, logo estaria desocupada e os seus integrantes todos salvos em plena terra seca. Não é maravilhoso as Escrituras? Pois bem, nós temos aqui a vitória de Noé, capítulo 8, versículos 13 ao 14. Noé remove a cobertura da arca e observa o novo mundo após o dilúvio. Como é interessante, versículos 13, no primeiro dia do primeiro mês do ano, 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Que maravilha quando Deus permite você passar por certas provações e quando o tempo da vitória chega, ele diz: abre a janela, Noé. Dê uma observação à terra seca, que fala de segurança, fala de projetos para o futuro, fala de trabalho, de expectativas, de coisas novas. E é interessante que a terra teve um pai santo, justo, evangélico, pai este, família esta, sagrada, que deram perpetuidade a nova ou novo povoamento na terra. Era tudo e tinha tudo para dar certo. Não haveria qualquer outra alternativa para o avanço do pecado, da maldade humana, etc. Mas, embora Noé era um servo de Deus, um homem justo, ele também era um homem pecador. Porque todos os seres humanos, diante de Deus, são culpáveis, são pecadores, e Deus não tem o culpado por inocente. Só existe um homem na terra que não conheceu o pecado. Jesus Cristo Salvador. São coisas que veremos no futuro desses comentários. Pois bem, Noé então remove essa cobertura da arca e observa o novo mundo após o dilúvio. Isso é maravilhoso. Noé e a sua convocação, versículos 15 ao 19, Deus dá ordem a Noé e sua família e a todos os animais que saiam da arca. Agora sim, tudo é dentro da vontade soberana de Deus. Tudo tem um tempo. O percurso do dilúvio foi uma provação para ele. Ele tentou de alguma forma, observar se havia algum jeito de escapar da arca. Foi mal sucedido com o corvo, mas foi bem sucedido com a soltura da pomba. Mas
Agora o tempo de Deus chegou para Noé. Agora seria o momento de deixar a arca. Quem sabe hoje é o momento de você contar com a vitória em sua vida, uma vitória garantida por Deus, uma vitória determinada por Deus, e o seu tempo é agora. Não se sabe, não lhe conheço, mas de uma coisa eu te digo, essa provação que você está passando, ela tem algo muito peculiar diante do Senhor. Então não se preocupe, porque você não está sozinho. Você está em total segurança, segurança que Deus te propõe, porque você acredita nele e você acredita em seu Filho Jesus Cristo. Pois bem, no capítulo 8, versículos 20 ao 22, nós temos o sacrifício de Noé, conforme falamos. Deus dá ordem a Noé, a sua família e a todos os animais para saírem da arca. E agora Noé edifica um altar e sacrifica nele animais aprovados por Deus para aquela finalidade, para o sacrifício. Animais limpos, animais com uma determinada juventude, novo, um animal evidentemente preparado para o sacrifício conforme as exigências de Deus, pois cada sacrifício daquele, assemelhante do sacrifício que o próprio Deus fez lá no Éden, lembra? Quando ele sacrificou um cordeiro para vestir o homem e tapar a sua nudez? O sacrifício nas Escrituras, no tempo passado, sempre apontava para o único agradável sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá atrás era uma simbologia. Em Jesus Cristo era e foi o sacrifício aprauzível, aceitável, único, que pode tirar o pecado da humanidade e de todo o universo. Pois bem, Noé edifica, portanto, um altar, está aqui no versículo 20, a palavra de Deus diz assim, vamos aqui. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto ao Senhor. Era o culto da gratidão, era o culto da lembrança de que Noé estava em busca de solucionar o problema do pecado e a esperança que estava no coração de Adão, no coração de Eva, em busca de alguém que pudesse solucionar o problema do pecado, continua nessa linhagem santa através do tempo e da história sagrada. Meus queridos irmãos, aqui então nós temos o sinal de Noé, um sinal vindo de Deus, pois eles acabaram de passar por uma prova angustiante, por um dilúvio, por uma inundação universal de águas. E agora, após o dilúvio, em terra seca, evidentemente Noé estava temeroso com uma futura inundação, com um futuro dilúvio. Então Deus trabalha tirando esse temor do coração do seu servo, e ele dá um sinal maravilhoso, uma garantia de segurança perpétua à família evangélica e única justa na face da terra. Pois bem, nós temos aqui no capítulo 9, versículos 1 ao 17, o sinal de Noé vindo de Deus com relação aos animais da terra. Eles temerão as pessoas e proverão alimento para elas, mas o sangue dos animais não deverá ser consumido. Deus dá leis, Deus dá diretrizes à família recém-saída
da arca, e Deus dá para eles também algumas leis sobre animais que poderiam fazer parte do cardápio alimentar, da cadeia alimentar do ser humano, e outros que não deveriam participar da cadeia alimentar. Por isso, no capítulo 1, versículo 10, o Senhor Deus, ele dá um sinal com relação aos animais da terra. Olha, vamos aqui. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e enchem a terra. Todos os animais da terra temerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Naquela época era proibido, não existia no cardápio alimentar o uso da carne. Mas agora, pós-dilúvio, Deus inclui na dieta o uso da carne. E isto nós vemos um sinal da parte de Deus. Isto é, o medo nos animais do ser humano e o domínio do ser humano sobre todos os animais da terra. Não há necessidade de explicar essa faceta imposta por Deus. Por isso que os animais, eles são subordinados ao homem. E a inteligência do homem leva a armar ciladas, arapucas, para capturar. Isso fala exatamente desse sinal de Deus na vida de Noé em relação aos animais. Mas nós temos aqui também o sinal de Deus, né? O sinal de Deus em relação ao arco-íris no céu. Lembra que eu falei há pouco de um sinal que Deus deu de que não mais cairia na terra um dilúvio? Pois bem, com relação ao arco-íris no céu, servirá como sinal, olha, da promessa de Deus, jamais destruirá a terra novamente com água. Versículos 11 ao 17, né? Evidentemente não vamos ler o texto inteiro por causa do tempo, mas acredito que você vai pesquisar em sua Bíblia. Pois bem, estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos e de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. E assim Deus estabelece, portanto, o arco-íris como uma garantia de que o mundo jamais seria inundado com um dilúvio. Isso é maravilhoso. Agora, você já observou aqui o termo aliança entre Deus e Noé? Essa aliança, ela teve início lá no Éden. E Deus vem trabalhando na vida dos seus servos, mantendo uma proposta, um pacto. Aliança é pacto, é um concerto, é um acordo entre Deus e o homem. Deus, em sua parte, oferece ao homem perdão, presença, bênção e requer do homem fidelidade em meio a esse acordo. E aqui ele faz, portanto, uma aliança de proteção
em termos ambiental, de que a terra jamais seria destruída por um dilúvio e o homem permaneceria seguro. E esse pacto, esse acordo, ele vem se cumprindo até os dias de hoje. Não é verdade? Pois bem, vamos então aqui à vergonha de Noé. Embora Noé era um homem justo, era um homem temente a Deus, era um homem santo, uma família reservada, uma única família na terra de pessoas justas. Mas, como eu digo, Noé era um pecador. Era um pecador temente. Por quê? Existe diferença entre pecadores que cometiam iniquidades, a exemplo dos antediluvianos, a maldade humana que se alastrou por toda a terra, e os homens se tornaram ímpios, malignos, pecadores dessa natureza, e existe as pessoas que são pecadoras, mas temente a Deus, que era o caso de Noé, pois o pecado, o deslize, a queda, a desobediência de Adão permanece no ser humano. Mesmo nós que somos cristãos, servos de Deus, não estamos isentos de pecar, não estamos isentos do pecado. Somos pecadores convertidos, o que é diferente de pecadores que rejeitam a Jesus Cristo e preferem viver a sua vida promíscua nessa sociedade apodrecida que Jesus disse, como foi nos dias de Noé. Será o dia da vinda do Filho do Homem. O que Jesus quis dizer? O avanço do pecado, da iniquidade, da imoralidade, de todo tipo de promiscuidade que nós vimos aí, a justiça, o governo querendo colocar essas maldades como se fossem coisas normais, coisas na vida das pessoas corriqueiras, mas a igreja está lutando para não dar aprovação à liberação do pecado como se fosse uma coisa saudável, natural, como nós já falamos aqui sobre o homossexualismo, o lesbianismo, a liberação das drogas, o aborto, enfim, toda essa desconstrução do caráter, da ética humana, o homem quer colocar isso como coisa normal. Isso é exemplo de pecadores apóstata, afastado de Deus. Mas o caso de Noé, como um pecador, é porque a natureza humana pecadora ainda permanece mesmo nos servos de Deus. E por isso, Noé passa uma vergonha e causa uma vergonha. Vamos ao texto? Capítulo 9, versículo 18 ao 29. Nós temos aqui a falha e a predição. A falha e a predição. Vamos à falha. Noé fica bêbado, com vinho e se expõe. Fica nu, olha isto. Versículo 18 ao 24 do capítulo 9. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Agora, depois que saíram da arca, as atividades de cada um começaram a fluir. Quem trabalhava com gado, com a lavoura, com diversas atividades que Noé e seus filhos trouxeram da antiga terra para perpetuar atividades econômicas e uma vida normal na terra pós-diluviana. Isso é normal. E sendo assim, Noé, ele foi um agricultor. E como agricultor, ele plantou uma vinha. Olha o que ele fez aqui, olha. Noé, que era agricultor, olha, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Olha que situação
em que Noé se expõe. Que coisa interessante, não é? Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhes havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Enfim, uma tragédia moral na família santa. E tudo por causa de quê? Do uso inadequado da bebida alcoólica, do vinho embriagante. E isso trouxe males terríveis na vida de Noé. Lembra de 2 filhos de Arão, sacerdotes, que morreram incendiados por Deus, por fazer uso de vinho, de bebida embriagante na hora do culto sagrado. E a irresponsabilidade deles fez com que trouxesse fogo estranho. E Deus se irou e matou os 2 filhos de Arão. Isto é o quê? O mau uso da bebida alcoólica, dos prazeres embriagantes. E dizem que o poder é como uma taça de vinho embriagante. Se a pessoa não sabe tomar, ele termina destruindo a sua vida. E as pessoas que vivem em sua volta, tudo perece. E Deus sempre condenou a embriaguez, os bêbados de Efraim. Deus sempre condenou o mau uso da bebida alcoólica. Eu disse o mau uso da bebida alcoólica, pois Deus viu os males que esse hábito mal controlado causa na vida das pessoas. Você lembra de Sansão e tantos outros? Nabal? A Bíblia está rica desses detalhes aí. Pois bem, a falha de Noé foi isso. Ele ficou bêbado, se expôs, ficou nu. E a predição de Noé, 25 ao 29. Noé amaldiçoou Canaã e seus descendentes, e abençoa Sem, Jafé e seus descendentes. Essa predição amaldiçoa os filhos de Cã, os africanos, e ele abençoa Sem e Jafé. Veja que a importância da bênção de Noé nas gerações desses 3 filhos. Por isso que nós temos que analisar muitas coisas promenores em nossas vidas para nossa vitória. Para nossa vitória. Deus não quer que sejamos amaldiçoados por causa de mau uso de coisas boas que ele deixou para nós nessa terra. Vamos aqui aos versículos das predições, 25 ao 29. Diz a palavra de Deus. Disse, maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite nele nas tendas de Sem, e seja Canaã por servo. Enfim, nós temos aí, se você for fazer um estudo das gerações pós-diluviana, você vai perceber que a geração de Cã, a África, a geração de Sem, o povo de Israel, os semitas, e Jafé, o povo loiro, a Europa, isso se expandiu. E a sentença, a predição de Noé, pega em cheio a vida desse povo. A vida deste povo. Mas, enfim, vamos dar continuidade aqui. Eu disse que era panorâmica a nossa visão, nossa análise no texto sagrado. É apenas uma recapitularização da palavra de Deus para que a gente tenha uma luz,
quando estivermos estudando ou lendo a Bíblia, para não ler a Bíblia como se lê um gibi, como se lê um jornal. Tenha paciência, leia com reflexão, leia fazendo questionamento, leia para a glória de Deus, leia com espírito devocional. E o Espírito Santo vai abrir a sua mente e vai fazer com que você compreenda particularidades da palavra de Deus, importante para nós. Pois bem, nós vimos aqui a vergonha de Noé, a sua falha e a sua predição. Os filhos de Noé, capítulo 10, versículos 1 ao 32. Você sabe, Noé teve esses 3 filhos, Jafé, Cão e Sem. E todos esses filhos perpetuou uma raça específica. Raça essa que perpetuou as próximas gerações na terra. Não era para tudo dar certo? Não era para termos uma terra verdadeiramente cristã, evangélica, temente a Deus? Pois não havia ímpio na terra. Eram todos justos, mas vimos uma falha na família santa. E você sabe que a semente do pecado, ela tende a cair na terra e crescer rapidamente como um joio, e logo, logo se alastra e tudo se torna em pecado, destruição, rebeldia. E foi isso que aconteceu com essa família. Mas lembra, Deus fez uma promessa a Adão e Eva no paraíso, o semente da mulher. E Deus trabalha em cada página seletiva do Antigo Testamento para o cumprimento desta profecia. E mesmo que a humanidade desenvolveu seus talentos, perpetuou sua espécie na terra, e a iniquidade tornou novamente alarmante na terra, Deus nunca abandonou o homem, mas sempre cumpriu o seu acordo nos pactos, nas alianças. Por isso a Bíblia não é um livro de história, mas é um livro de acordo, de aliança entre o céu e a terra, entre Deus e o homem, com a finalidade de restaurar o homem ao paraíso, ao seu estado original. E você precisa aceitar essa verdade. Você precisa parar um pouco e pensar que você precisa ser fiel às alianças de Deus para com a sua vida, os acordos de Deus para com você. Pois bem, os filhos de Noé, Jafé, capítulo 10, 2 ao 5. Uma lista de seus descendentes, incluindo Gomer, Magogue, Tubal e Meseque. Depois você lê esses 3 ou 4 povos aqui que espalhou-se pela terra. E foi uma geração que foi muito má. A maldade se alastrou de repente e rapidamente na terra. Nós temos aqui Cão, versículos 6 ao 20, uma lista de seus descendentes, incluindo Canaã e Nimrod. Nimrod foi o caçador mais feroz e famoso da época. Nimrod adotou a bigamia e a crueldade, tanto que ele era muito valente, suas mulheres eram vaidosas, elas gostavam muito de visitar o salão de beleza. Não estou condenando que a mulher tem que se arrumar, tem que estar linda, bonita, cheirosa para o seu marido, para o seu namorado, para si mesma. Não é isto o foco da Bíblia, mas a Bíblia diz que eles fizeram desses hábitos meios para dar vazão ao pecado, à ignorância, à rebeldia, à crueldade, ao assassinato, e assim vai. E nós temos aqui o terceiro filho de Noé, que foi Sem,
capítulo 10, versículo 21 ao 32. Uma lista de seus descendentes, incluindo Peleg, que pode ter vivido durante a dispersão da Torre de Babel. Olha isso. Ele foi o ancestral de Terá. Terá foi pai de Abraão. E de Abraão e Sarai, a esposa meia-irmã de Abraão. Então, através da descendência de Sem, Deus então trabalha, tirando dessa descendência uma família. É onde norteia todo o livro de Gênesis, nessa família especialmente. E analisamos aqui uma coisa. O sistema antediluviano, Deus, ele atuava no mundo como um todo. A humanidade não tinha um gerente, não tinha um governo único, centralizado, não tinha um presidente, um ministro, um imperador, um rei. Não, cada um fazia conforme queria. Por isso que a maldade alastrou-se rapidamente sobre a terra. Agora, a humanidade pós-diluviana, a começar da Torre de Babel, a gente vê a presença do homem dominando o homem. Um imperador, ou enfim, alguém gerencia um grupo, uma etnia, uma língua, um povo, e o homem passa a governar-se a si mesmo. Você já percebeu essa particularidade no livro de Gênesis, antediluviano e pós-diluviano? Pois bem, capítulo 10, 2 ao 5, uma lista de seus descendentes, incluindo Jafé, incluindo Gomer, Magog, Tubal e Meseque. Olha o capítulo 10, 2. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Mandai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer. E assim vai aqui a árvore genealógica de cada filho de Noé. Olha, dizer uma coisa para vocês. Ler uma história bíblica é maravilhoso. Agora, quando se trata de ler o livro de Levítico, por exemplo, as particularidades dos animais para o sacrifício, e ler as genealogias, dá vontade de dormir, não é verdade? Pois eu digo para você uma coisa. Uma das passagens mais importantes da Bíblia é justamente as genealogias, pois trata do pai que gerou o filho, do filho que gerou o neto, do neto que gerou, e assim vai. Por quê? Porque lembra que Deus disse que da semente da mulher nasceria um que destruiria o poder e o efeito do pecado na humanidade? Então a genealogia na Bíblia é justamente para isto, a sua importância. É o homem ficando atento no registro do nascimento, glória, de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo teve uma certidão de nascimento. Jesus Cristo teve um RG. Nós não servimos um indigente, um intruso na sociedade judaica. Nós servimos aquele que tem uma certidão de nascimento, que tem um RG. É o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maravilhoso, não é? Pois bem, Cão, versículos 6 ao 20, uma lista de seus descendentes, incluindo Canaã e Nimrod. Olha aqui, ó, versículo 6. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Seba, Avilá, Sebitá, Ramá e Sebcá, enfim. No versículo 8, Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Olha aqui, como o pecado começa a criar raízes. O primeiro homem poderoso na terra. E poderoso aos olhos do homem.
aos hábitos maus do homem, à ignorância humana, à valentia, à crueldade. E o que diz? Ele foi o mais valente dos caçadores. E por isso se diz, valente como Nimrod. Quando aparecia um Robin Hood da vida, os moradores diziam, olha, esse fulano é valente como Nimrod. Nimrod se tornou um nome, se tornou um ícone, se tornou o exemplo de um Rambo da época. Você vê o que faz. No início, seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Siná. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, começou a fundar cidades. Rebote-ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Enfim, esse Nimrod foi um homem muito cruel, mas é o que a Bíblia está falando aqui sobre a perpetuação dos filhos de Cã. Mas, no capítulo 10, 21 ao 32, nós temos a descendência de Sem, pastores de ovelha, um povo mais religioso, mais pacato, mais voltado para as leis de Deus, mais temente. Esse Sem foi a descendência que Deus tirou, separou um homem, mais tarde chamado Abrão. Nós vamos verificar muitas coisas a respeito deste personagem bíblico. E lembra, o livro de Gênesis norteia em torno de Abraão, Isaque, Jacó e José. Faça essa divisão e tenha uma visão bem mais clara do sentido maravilhoso deste livro. Pois bem, capítulo 10, 21 ao 32, uma lista de seus descendentes, incluindo Peleg, que pode ter vivido durante a dispersão do povo, pois os homens até então viviam abundantemente, não como a vida dos antediluvianos. Mas para não ficarmos sem ler alguma coisa, vamos passar aqui para vocês 21 em diante. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Olha, estes foram os filhos de Sem: Elão, Azul, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Ru, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou Joctã. Lembra da Torre de Babel, quando Deus espalhou as pessoas? A geração de Sem caminhava por aquelas redondezas. Joctã gerou Almodá, Salef, Razamavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dilcla, Obal, Abimael, Sabá, etc. Aí o que acontece? Dentre esses filhos, dentre esta geração de Sem, portanto, veio Peleg. Mais tarde, Terá. E com Terá veio Abraão e Arã. Esta é a seção de promenores que nós acabamos de ver nos capítulos 8 ao 10 do livro de Gênesis. Peço que Deus abençoe sua vida, que você possa compartilhar essa palavra e que você possa deixar o seu comentário, dar o seu joia. E o mais importante, que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, colocando em sua mente cada particularidade da sua palavra na tua vida. Amém? Na próxima live, nós estaremos aqui falando sobre o capítulo 11 de Gênesis, né? Onde descreve aqui a confusão de todas as coisas.
o homem avançou na terra, as famílias de Noé se perpetuaram, os 3 filhos geraram 3 povos, e eles então agora, todos em um só lugar, com a finalidade de construir um único reino que comprometia aquilo que Deus determinou, que era se espalhar, e o homem disse: nós não vamos se espalhar, vamos ficar aqui. E quem foi o responsável por essa rebeldia? Adivinha? Nimrod, ele mesmo, o poderoso caçador, um ímpio. Mas isso nós iremos ver na próxima videoaula. Amém? Deus lhe abençoe. Um forte abraço, na paz do Senhor Jesus.